Aí, galera, ó, vamos começar o vídeo já respondendo a pergunta do Reginaldo de Tatuí, interior de São Paulo. Então vamos lá. A pergunta que ele fez é: qual a cidade que nós somos e a idade nossa? Então, eu sou o Jefferson, né, como vocês sabem. Eu tenho 40 anos e sou natural de Lages mesmo, Santa Catarina. Sou daqui mesmo. eu sou a Rafaela, como todo mundo já tá careca de saber, tenho 33 anos, sou natural de São Joaquim, vou revelar essa verdade pra vocês, mas sou lagiana, minha mãe só foi pra lá pra mim nascer, sou naturalmente lagiana. Eu sou a Amabile, tenho 13 anos e sou de Lages, daqui mesmo. Meu nome é Nicolas, tenho 9 anos e moro em Lages. E nasceu em Lages também. Meu nome é Natalia, tenho 8 anos e eu moro em Lages. Então tá aí, já respondemos a primeira pergunta. Agora nós vamos liberar o nosso trio e deixar só eu e o Jefferson aqui respondendo as perguntas. Podem ir dar um tchauzinho ali pro pessoal. Olha pra lá e fala. Se inscrever, deixar o like, compartilhar e assistir até o final. Isso aí, então podem ir, dar um tchauzinho lá e vamos. Não, você volta! Ai. Opa, esqueceu o celular. Vai. Também era pra mim. Tá, então agora eu vou mudar aqui pra esse sofá. Eu vou ficar aqui, então vamos, galera. Então vamos lá. A Rafaela vai ler ali o que aqui? As perguntas, e daí a gente vai, né, aqui uma colinha, né? Respondendo. Bastante perguntas, vamos lá. Vamos à pergunta da Andréia Barbosa. De quem foi a ideia desse projeto? Responde aí, garoto. A ideia é em conjunto. A gente conversou como é que a gente ia fazer, se dava de fazer. Foi combinado. Eu e a Rafaela combinamos, achamos que dava de fazer, então foi em conjunto. Como tudo aqui, tudo a gente faz em conjunto. Às vezes uma ideia surge em mim, daí ele aprimora ou vice-versa. Então Às vezes ela dá uma ideia, a gente tenta melhorar, vamos lá, quem sabe dá de fazer assim, é modificado. Não é que eu disse tá dito, o que ela disse tá dito, não, é em conjunto. Sempre em conjunto. Então a coisa é assim, tem que ser assim. Tem que ser, pra senão poder não dá dar certo. certo tem que ser assim, em conjunto. Senão não dá certo. Tá, então vamos lá. Ela fez 5 perguntas. Valeu aí, Andréia. Andrea ou Andréia, eu não sei como é que pronuncia, então depois você me corrige aí, se é Andrea ou Andréia. Quem são os lagianos e o que fazem quando não estão na estrada? Bom, os lagianos, né, somos, no caso, o Jefferson, eu e o trio, né, que nem a gente já se apresentou. E o que nós fazemos quando não estamos na estrada, Jefferson? A gente tá trabalhando. Para poder fazer a verba para sempre que possível estar na estrada, né? A gente tá buscando trabalha um pouco fora, trabalha um pouco ali no pé de pano que a gente tem, na Kombi, faz uma melhoriazinha, desse tipo aí. Tá em constante... Tipo assim, trabalha para ter a verba, para poder fazer as melhorias neles, para poder ir pra estrada e sustentar a nossa família, né? Porque sempre tem coisa para arrumar, né? É um automóvel que nem a gente trabalha, mas daí que já tem uma coisinha para arrumar, a gente arruma e assim vai. Daí quando dá... Tipo, na viagem que você fez hoje, você vê o que faltou, para a próxima viagem você aprimorar aquilo que faltou. É bem desse tipo aí. Próxima Qual a dica para quem está com esse projeto na gaveta? Qual a dica que a gente dá? Dá dica aí, qual é a dica? Abra a gaveta e tire esse projeto de lá. Tira, claro, tira e dá andamento. Vai de pouquinho em pouquinho, que nem eu falei nos vídeos passados. A cada parafuso, a cada rebite que a gente coloca ali no projeto para nós, você não pensa assim, eu só coloquei um. Não, eu já coloquei mais um. Você tem que sempre pensar assim. É que nem o ônibus que a gente tem, não é... A ideia que a gente tinha não era pra hoje. Só que era um projeto, tava na gaveta, só que a gente se antecipou, a gente viu que dava, vamos dar andamento. Foi assim, entendeu? Vamos indo, que tem outras perguntas que vai colocar isso no meio, né? Então vamos indo. Como é distribuída as tarefas durante as viagens? Diz aí. As tarefas é simples. Qual é a tua parte? Simples, bem simples as tarefas. Eu fico com a parte
de dirigir, de levar, de buscar, Pilotagem. A parte de, temos que arrumar tal coisa, então eu preparo as coisas que é tipo minhas cadeiras de praia, o que eu consigo arrumar ali, essa parte é comigo. A outra parte de alimento, roupa, essas coisas tudo é com a Rafaela. Isso, na saída. E a preparação também. Daí depois de a gente sair, ela lida com o GPS para ver o caminho mais próximo, o lugar que a gente vai. Eu sou a copilota no caso, né? E eu faço a parte de dirigir, porque a Rafaela não dirige na BR, assim, em outra cidade que não conhece. Eu não gosto muito. Então, na verdade, eu levo e trago o carro. E cuida da manutenção, da parte do que precisa levar lá na Kombi, né? Essa parte eu vejo... De uso geral, assim, né? Tipo, pneu, esse tipo de coisa. Fluido de freio, óleo de motor. Eu confiro tudo, levo óleo, levo bateria... Tipo, que vai levar no bagageiro, eu só coloco lá fora e já vai amarrando lá em cima, né? Esse tipo de tarefa é comigo. É dividido, na verdade. Ela faz uma parte, eu faço outra. Só que comida, essas coisas, não é comigo. A parte de cozinhar, de manter a casa rodante, né? O Jafo também ajuda, ele varre, chacoalha os tapetes, né? A gente divide ali dentro. Aí tem que colocar o porta-pote lá na frente, o porta-pote lá atrás. Na hora de dormir é assim. Na hora de dormir eu tenho que a gente tirar junto, as coisas mais pesadas, joga pra frente. É dividido as tarefas. Só que fica bem dividido mesmo, ele dirige e eu cozinho, por exemplo. Uma divisão bem pontual é essa. Porque eu não sei cozinhar. E eu gravo, né, no caso ali, os vídeos. Né? A parte de gravação é com a Rafaela. Na verdade, praticamente eu dirijo só, levo e trago essa parte. Eu gosto mais dessa parte, eu me identifico mais com essa parte. Então, eu comida não sei fazer mesmo. E não tenho vontade de aprender. Eu dirigi, eu sei, mas só dentro da cidade. Então, mais ou menos assim. Então, responde a pergunta. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram? Essa é boa, né, Jafra? Na verdade teve 3, né? Com o pé de pano. Pé de pano. Na verdade teve alguns com a Kombi, mas os mais assim, maior mesmo, como é a pergunta, o maior perrengue foi com o pé de pano. Ele ficou sem freio uma vez. Dentro da cidade, né? Ele foi baixando freio e ficou sem freio. Daí eu tive que contornar para poder vir para casa com ele, desse jeito. E teve mais umas 2 vezes que a gente não vai. A maior, que eu achei que ficou mais ruim, foi ficar sem freio. Que é mais grave, né? Porque daí não tem freio, não tem como parar. Apesar da gente ter conseguido contornar, mas era uma coisa grave. Se você tivesse subindo ou descendo um morro bem forte, seria às vezes consequências terríveis, né? Na verdade eu tava descendo, só que eu vi que tava ficando sem freio, entendeu? Não parou de vereda. Ele foi sumindo o freio. Quando a gente parou, ele tava sem freio, mas daí ele já tava parado. Daí vazou o óleo ali do flexível, né? Foi flexível, né, que estourou, né? Foi, daí eu fiquei com o coração velho acelerado, depois eu contornei para subir para casa de volta. Ele não veio até na nossa residência sem freio. Foi feito um serviço lá para poder... feito um reparo imediato ali pra gente poder voltar. Foi esse o mais grave. Graças a Deus foi dentro da cidade, deu tudo certo. Então. Não aconteceu nada grave. A gente, sempre quando a gente sai com ele, a gente fica de olhos e ouvidos abertos, né? Tenta pelo menos. Então, vamos à próxima. Agora, da Adri, mãe do Rafa. O que vocês já carregaram numa viagem que não precisavam, por medo de faltar? Deixa quem essa responde. Roupa. Eu levo muita roupa, né, Jafra? Muita. Às vezes até o Jafra diz, vou levar 2 camisetas, um calção e uma calça. Não, leva mais um moletom, leva umas 3 meias. Das crianças também, assim, eu exagero em roupa. Tô tentando, aos poucos, diminuir, mas eu sou bem exagerada nessa parte, né? Já encho os armários da Kombi, principalmente, né? Vai lá, vê o armário, eu quero pegar mais um boné, não cabe o boné lá dentro, porque tá até as goelas. Sou bem exagerada na questão de roupa. Então... E comida também, mas roupa eu sou mais exagerada ainda, não sei porquê. Acho que por causa da gente ter uma região muito fria aqui, né? Então... Passou muito frio. Sou bem friorenta. Quando eu era pequena, passou muito frio. Mas a gente vai aos poucos, né, mudando, né? Então, é isso aí, roupa, eu exagero muito em roupa. Então agora, Aldigar Gomes, de Jataí, Goiás. Quais são... Goiânia, eu acho.
Quais são os planos de vocês? Viajar pelo Brasil ou apenas na região de vocês? Então essa eu vou responder. Deixar pra você. Por causa da ocasião que a gente tem os filhos pequenos, a ideia é conhecer na região. Mas, outro detalhe, financeiramente, a gente não pode ir muito longe, financeiramente, mas a gente quer conhecer o Brasil. Quiçá o mundo, hein? A ideia do projeto é, que nem já diz, Lajeantes pelo Brasil. A gente quer conhecer toda a região ali, o litoral do Brasil aqui, a gente quer conhecer. Só que, por isso que eu disse, tem coisas, agora no momento a gente já consegue ir e voltar. Se a gente conseguisse só ir para frente cada vez mais, a gente gostaria sim, só que... Tipo aquele dinheiro que a gente gasta para voltar. A gente pudesse, no caso, abastecer para ir mais longe, né? Seria mais fácil, só que tem os filhos também, né? Tem esse detalhe aí. E os compromissos de trabalho também, né? O trabalho também, porque o ramo que eu trabalho eu não posso abandonar assim. Ou eu abandono de vez, ou não, entendeu? Não tem como ser provisoriamente. Eu ia ficar 30 dias fora, não. Eu não consigo, não posso. Então, tem esses detalhezinhos aí, entendeu? Então, por enquanto, Santa Catarina, nós, se Deus quiser, vamos conhecendo. A gente vai cada passo conhecendo a nossa região aqui, onde a gente puder ir, a gente vai. Sempre. A gente puder conhecer cada vez mais longe, a gente vai. A princípio, conhecer o Brasil, né? E já queremos agradecer também o convite, que ele disse que se a gente passar lá por Goiás, serão bem-vindos na casa dele. Aqui também, quando vocês estiverem passando aqui pela nossa região serrana catarinense, aqui Lages, só dá um grito pra nós aí no Instagram, no YouTube, no Zap. Tô passando aí. E só chegar. E pode vir conhecer a gente aí. E agradecemos o convite, né? Muito obrigado. Vamos pro próximo. Marcos de Salvador. Qual foi a sensação da primeira viagem com o busão? A sensação? Viagem? Viagem longa eu não fiz. Eu não fiz viagem longa. Tem uns detalhes também. Eu não fiz viagem longa com ele. Até por isso a gente migrou pra Kombi, né? Como eu sempre falo em todos os vídeos, é uma coisa bem longa, então tem um post fixado lá no Instagram que conta resumidamente, um textão bem grande, o porquê que a gente migrou. É um dos motivos, né? Porque a gente não fez uma viagem, né? Longa a gente não fez. Mas uma coisa que eu tenho para dizer, que é emocionante você dirigir ele, seja tirando ele daqui, que deu uma volta, uma quadra, já é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso. Até quando eu saio com ele, quando a Rafaela faz os vídeos, pode ver que eu tô dando risada sozinho. Que eu gosto de andar com ele. Entendeu? A gente até fala aqui com as crianças aqui, pra arrumar ele ali, às vezes eu falo, traga isso, traga aquilo mesmo, de que saiu ele da esquina, você olha pra ele, ele tá assim, ó. Ele se realiza muito com o pé de pano, assim. Que cada voltinha, pra mim, é uma viagem. Entendeu? E a gente faz alguns acampamentos, né, já com ele. Eu então faço, é maravilhoso. sim. A gente já foi num lugarzinho aí legal com ele. Dá vontade de nem voltar mais, é isso aí. Porque cada voltinha, que nem eu disse, é emocionante, é super legal. Você, pelo menos dirigir, ali tu fica em pé, tu transita igual um apartamento, claro, menor, né, um apartamento pequeno, mas você caminha pra lá, você deita no sofá, tu deita na cama. Você corre ali dentro. Corre, dá de se pendurar naquele... Dá pra jogar bola, dá de skate, as crianças brincam ali então dentro direto. É emocionante, é o que eu tenho pra te dizer. A parte ele também chama bastante atenção, então assim, é muito legal, né, o jeito que as pessoas olham por ele ser antigo. Eu penso assim que as pessoas olham, nossa, eu já andei nesse daí antigamente. Às vezes assim, né, é uma coisa bem nostálgico, né? Se você não tem... Se tu não tem a hora que tu tiver a oportunidade de ter tu vai ver que é muito legal. Eu tenho um amigo meu que tem um ônibus, ele até fala pra mim, a gente tenta, é legal a gente dirigir, nem que seja uma volta, assim,
É emocionante, entendeu? Mais uma pergunta dele, Marcos de Salvador, né? Como começou essa história de estradeiros de vocês? Uma boa pergunta, né, João? Essa é uma boa pergunta. E vamos responder. Vamos. Eu vou começar, cara, respondendo. Uhum. E eu vou me metendo, né? Como de costume, todo mundo porque já sabe. começou assim, com a moto. A gente tinha moto, a gente tinha muita vontade de conhecer alguma cidade perto aqui. Conhecer lugares diferentes. Tipo, andando 300 quilômetros da cidade onde a gente mora. Começou assim. Eu comprei a moto, tinha vontade, eu nunca tinha ido. Então, a Rafaela, graças a Deus, sempre foi companheira. Se convidar ela para ir, vamos embora, vamos. Vamos meio... É que nem eu disse, a gente combina, vamos fazer isso, vamos hoje. Não, vamos amanhã cedo. É combinado, é em conjunto. Então, começou assim. A moto bate e volta. Ah, tô com vontade de ir lá em Florianópolis hoje. Ah, hoje tá muito tarde, vamos amanhã. Saía de manhã, ia lá, andava... Saía de manhã não, saía na verdade saía de madrugada. 4, 5 horas da manhã, né? Se vestia frio, que era, chegava lá, É até tava engraçado, quente. né? A gente ia com todas as roupas no corpo e voltava com as roupas na mochila. Aí chegava lá, a mochila num calor lá, a mochila estourando de roupa. Então começou assim. A gente começou a ir de moto, viu que a gente foi várias vezes de moto, E várias. daí, às vezes, até me metendo, né? Às vezes a gente via um lugar, esse lugar aqui é legal. Daí, quando a gente vinha em casa, a gente se programava, pegava o nosso Vectrão, ponhava nosso trio, e às vezes no mesmo lugar que a gente teve de moto, a gente ia com eles. E assim, como a moto é mais fácil, gastava pouco, a gente fazia isso. A gente ia lá, pesquisava o lugar. Ah, fomos em Florianópolis, conhecemos vários lugares lá. Chegamos a rodar 700 km uma vez, né? 700 km num dia. Chegava sem bunda em casa. E é uma moto 150 cilindrada. Antes era 125 km, lembra que foi com a fanzinha 125, gente. O que acontece? A gente marcava o lugar, pegava o nome certinho, olhava o lugar, daí a minha sogra ficava com eles aqui, né? Aqui na nossa casa. Eu acho que a gente deixou eles uma vez, acho, lá na casa dela, mas ela preferia vir pra cá. Porque ela era separada, daí ela não... Ela também saía da rotina dela de ficar na casa dela, vinha pra cá ficar com ele. Ela até gostava de vir pra cá. Então acontecia isso aí, deixava ela aqui, combinava com ela. Ela já posava aqui na noite anterior, né? Pra ficar mais prático, né? A gente fazia isso aí. Eles nem viam. Começou assim, nossos passeios, estradeiro, que nós começamos a gostar. Até, inclusive, a gente quer ter, se a gente, no caso, a gente não sabe o futuro, né? Com o pé de pano, a gente quer ter uma garagem pra moto, né, Jofres? Eu vou fazer uma A garagem gente dentro quer dele. levar ela junto, a moto junto. Porque a moto A gente gosta muito de andar de moto. é ágil, né, pra certa situação. Eu, particularmente, gosto também de andar de moto, o Jofres também. Por economia também, obviamente, né? Não vamos ser hipócritas de dizer que não, que é só por gostar, mas o gostar também, né? Então, começou assim, Com a moto. com a moto. Agora vamos lá. Marcos, deixa eu ver se é Marcos aqui. É Marcos também. Marcos de Cáceres, Mato Grosso. Quanto custou o seu ônibus? Que ele pretende comprar um também. Não vai se arrepender, é muito bom ter um ônibus. Então, quanto custou? Na verdade, o ônibus é o seguinte. O ônibus, a gente tinha uma caminhonete, uma S10 aqui. Eu dei ele num negócio. S10 cabine dupla, né? É uma S10 cabine dupla que a gente tinha aqui. Eu sempre tive vontade de ter a caminhonete, eu tinha um outro carro, troquei, voltei dinheiro, consegui comprar a caminhonete. É por isso que eu digo, o ônibus era para longo prazo. A ideia era comprar quando se aposentasse. Um Avan, né? Nós queríamos comprar um Avan quando nós estivéssemos aposentados. E a gente olhava os ônibus também. Sim. Eu olhava muito ônibus na OLX. Os anúncios ali, a gente Eu olhava. olhando. Alguns canais também que falavam de ônibus, né? O que aconteceu? O pé de pano eu comprei assim. Eu dei a S10 no ônibus. Na verdade, você olhou, nós fomos na cidade olhar e acabamos comprando outro. Vou contar a história como é que foi, mais ou menos assim, ó. Eu tinha a S10 e tinha um outro carro aqui. Eu vi um ônibus aqui na cidade vizinha para vender. E era fim de semana, eu disse pra Rafaela e com as crianças:
vamos dar uma volta ali, né, tal, assim, sabe, eu tenho uma madrinha que mora nessa cidade que o ônibus estava. Pode continuar falando com essa Eu fui lá, sem fazer a proposta, o cara tinha o ônibus para vender, estava anunciado para vender. E sem eu fazer a proposta para ele, eu peguei o meu carro e disse, eu sei lá onde é. Peguei o carro, eu, a Rafaela, a Mabel, a Nathalie e o Nicolas, fomos lá olhar. Passemos umas 3 vezes pelo ônibus, estava estacionado lá, passei. Tá, daí fui lá, visitei minha madrinha, vim embora. E mandei uma mensagem pro cara. Não quer fazer uma troca numa caminhonete, assim, assado, O filho do proprietário do ônibus disse, não, meu pai quer vender, porque nós não somos daqui, nós queremos ir embora e tal. Eles queriam dinheiro, né? Tal. O rapaz me respondeu assim, não, tranquilo, cara, não tem problema. E ele passou a informação pro pai dele, o pai dele me retornou. Mas me traga a caminhonete, me mande umas fotos. Eu mandei as fotos da caminhonete, o homem gostou da caminhonete. Eu peguei a caminhonete, acho que foi no outro dia, fomos bater lá na cidade vizinha. Fica o quê? 30 km daqui, eu acho? 30 km. Ele pegou e andou na caminhonete, gostou e tal. E eu fui pra andar no ônibus, só que o ônibus não tinha bateria. Tá com a bateria descarregada. Tá, e daí ele disse, não, tá. Eu fui na minha madrinha e deixei ele carregando a bateria. Nisso, eu conversando com o marido da minha madrinha, ele me disse, não, mas o cara tem um assim, assado, contou a história, papapá. Mas será que... E o homem vende. Peguei a caminhonete, fomos com ele lá na casa, não achei uma casa do proprietário, descobrimos onde é que estava o ônibus, fomos lá no sítio, olhamos o ônibus, voltemos, passemos na casa do cara, daí o cara já estava, conversamos com ele, voltemos lá de novo no sítio. Pegou nós daí, né, primeiro? Foi. Não, você foi olhar primeiro sem nós, isso aí, foi com ele olhar sem nós. Isso. Eu fui... Você levou só a Mabel, né? Fui 2 vezes lá. Foi 3 vezes nesse dia. É verdade. A primeira vez eu fui lá porque o Miguel me levou lá, né? Fomos lá ver o ônibus. Daí vimos onde é que tava, tá? Mas não pudemos chegar porque tava no sítio. Voltemos. Quando passamos na casa do cara, o cara já tava em casa de volta. Conversamos com ele se tinha interesse em trocar e tal. Ele disse que não tinha interesse tal e tal. Mas não tem interesse em trocar. E eu tava com a caminhonete. Chegando lá, ele pegou e disse pra mim, mas vamos lá olhar. Não, mas você não tem interesse, eu nem quero voltar lá. Não adiantava, gente. Não, mas vamos lá, ele me fez barra pra voltar lá. Daí chegamos lá, ele abriu o ônibus, olhamos, tal, combinamos de um dia. Daí se ele tiver interesse, eu deixei meu telefone. Ele me ligava, não ficou nada certo, vamos embora. Mas você gostou, e daí era o pé de pano. Só que o seguinte, era o pé de pano. Esse já era. Até nos vídeos tem foto dele lá no sítio, debaixo de uma árvore. As primeiras fotos que eu coloco, que eu digo assim, a primeira foto do pé de pano é como é que ele estava, por exemplo, que a gente coloca nos vídeos. Ele estava lá nesse sítio, lá onde ele ficava lá. E o seguinte, esse ônibus que eu fui olhar pro primeiro, que eu falei que a bateria tava, o cara tinha ido carregar pra me dar uma volta, que eu fui pra ver esse primeiro ônibus, era do mesmo proprietário do pé de pano. Ele tinha 5 ônibus. Tinha restado só o pé de pano. Só o pé de pano. Que fazia 16 anos que ele tinha. 16 anos parece que ele tinha. Era o último ônibus, era o primeiro ônibus dele e estava sendo o último. A vender. Que ele não sabia se ele ia vender, o que ele ia fazer com o ônibus. Por isso estava no sítio lá. Daí ele conseguiu a bateria emprestada pra nós lá, né? Não, daí o seguinte, daí o que aconteceu? Nós viemos embora, daí o dono do pé de pano me ligou. Não, mas como é que era o negócio? Não, eu te dava a caminhonete de mano se o ônibus estiver com o documento em dia, certinho, pegando na chave. Passando na vistoria pra passando transferência. Passando na vistoria com meu nome, tudo. Eu não vou me incomodar com nada. Transferível, né? Que nem a caminhonete valia mais do que o ônibus. Só que a gente trocou... Combinado não é caro, né? A gente trocou porque... Se tiver tudo certo, que nem a caminhonete estava, tudo certinho. Tudo certinho, pegando na chave, tudo bonitinho. Tudo conforme a gente... Então tá. Então pode vir tal dia testar o ônibus, porque o ônibus não tinha nem bateria, ele não tinha. Ele comprou uma bateria, pegou uma emprestada para funcionar para mim andar com o ônibus lá. Daí se a gente gostando, ele ia comprar uma. E contar mais uma coisa, eu nunca tinha andado com ônibus, com nada. Primeira volta que eu dei nele,
num ônibus, foi nele. Entendeu? Eu nunca tinha andado em ônibus, nem caminhão. Caminhão tinha dado uma voltinha na quadra. Já de um primo meu que trabalhava comigo, deu uma voltinha na quadra. Mas eu nunca tinha dirigido. Então, assim, né? respondendo a pergunta, foi assim que começou a nossa história com o ônibus. Foi assim que a gente, no caso, como é que ele perguntou quanto custou o ônibus? Então custou uma S10. Custou uma caminhão. S10. É isso aí. Eu contei até a mais. Contou até mais. Contei até a história, porque eu não me empolguei. sei cabeça as perguntas, se tiver alguma pergunta que você disse, eu já falo, ó, já respondeu. Eu me empolguei, na verdade, contando. E Quanto hoje, custou? a gente tá gravando esse vídeo hoje, dia 13, ele tá indo amanhã, dia 14, que daí vai ser hoje que vocês vão estar assistindo, né? E dia 12, que foi domingo, fez 4 anos que o Pé de Pano chegou aqui. Então a história, tem muita história emocionante que aconteceu com a gente e com o Pé de Pano. Se a gente for contar, Nossa, é muito 10. uma história por vídeo também, né? Então, respondendo, ele custou um S10, gabine dupla, 97 custava. Era o ano dela, né? Uhum. E o valor na faixa, ela custava aí uns 20... 22 no mar, por aí. uns 22 mil, mais ou menos, não que ela lembro custava. Era o valor, entendeu? Porque ela era gasolina, ela não era a diesel. Ela era uma S10 a gasolina, motor 2.2. Eu posso até deixar uma fotinho dela aqui, ó. Dizer, quanto que custou o seu ônibus? Custou essa S10 que vai estar na foto aí, ó. Porque depende, que nem eu disse, o valor que você deu um carro, às vezes o carro valia mais, que nem o ônibus, na época ele valia um pouco menos do que ela. É que até não tem uma tabela FIP assim de ônibus, né? Eu pelo menos tem. não encontrei, até acho que pelo ano dele, pra ele ser 1976, né? Então, uns podem dizer, é caro, é barato, não tem como dizer. Já me disseram que não dava de dar caminhonete no ônibus. Que nem eu tô dizendo. Pra mim, eu achei que dava. Porque não foi ele que nos procurou, foi a gente, né? Então, se a gente achou que dava pra dar, a gente deu e tá muito feliz. Um dos poucos negócios que a gente nunca se arrependeu de forma nenhuma foi esse, né? Já foi, nossa. Então, Eu só tenho alegria quando eu saio com ele. Então, vamos lá. Tio Caio Motorhome, ele fez a pergunta: vocês vão viajar ao Brasil? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Já foi meio que respondido na pergunta anterior ali, né? Se Deus quiser, vamos sim. Vamos sim. E ele vai querer. Temos fé que vai dar certo. Então, Dani Gomes. Como surgiu a ideia de montar o Pé de Pano? Foi fazendo essas, né? Começou lá na moto, né? Começou na moto, na verdade. Foi a nossa necessidade de um veículo maior. Porque a gente começou, na verdade, o Pé de Pano montar foi o seguinte. Eu comecei a olhar van, comecei a olhar trailer, comecei a olhar esse tipo de motorhome. Só que, pelo valor, que era muito alto o valor, de comprar um pronto, um exemplo assim. Entendeu? Aí foi por isso. Tipo a van que nós queríamos comprar depois de aposentado, era uma coisa cara pra nós hoje. Pode ser que quando nós estiver aposentado não seja cara, mas pra nós era cara, então é mais viável o ônibus, né? Então é que nem eu conto a história. Aconteceu o negócio, a gente tinha S10, não fazia muito tempo que a gente tinha. 6, 7 meses. Apareceu o negócio, eu já estava invocado com ônibus, com trailer, eu olhava muito ônibus na LX, na OLX. Algum motorhome. Eu olhava. Só que os motorhome pronto, tava muito, que nem todo mundo sabe, tá lá em cima o valor, né? Então, eu pensava assim, que eu não ia conseguir comprar um pronto. Então, S10 a gente tinha, apareceu não, eu fui atrás, claro. Ofereceu, a pessoa gostou, deu aquela... Deu match, que nem diz. Deu a química ali, fechou, pá, aqui. É pra ser pra mim, então... Tamo aí. Vamos embora. Se desfazemos da S10, que a gente gostava também, que na verdade era praticamente um sonho que eu tinha. Um desejo grande. Que eu sempre tive vontade de ter, porque... se eu for contar uma história pra você, por isso que eu disse, tem muita história atrás do ônibus, tem bastante história que eu levo comigo por causa do ônibus, assim, que veio as histórias. Eu me desfiz de um sonho que eu tinha
para realizar outro, que é o ônibus. O que seria da vida sem a gente ir procurando realizar um sonho, né? Então, o que aconteceu? Fechou certinho, eu quis comprar, eu não me interessava quanto tempo eu vou levar para fazer, eu não me interessava, então foi assim que começou. Deu a caso de comprar e a gente fez devagarinho. E o interesse em motorhome foi o seguinte, quando a gente comprou a S10, que daí era um veículo maior, mais confortável para carregar as malas também na caçamba, mais novo não, porque o Vectra também era 97, mas um carro melhor, para nós considerávamos um carro melhor do que os que a gente já tinha tido antes. A gente queria ir em Aparecida do Norte. Daí a gente começou a pesquisar os valores dos hotéis, quanto que a gente ia gastar de combustível. E ficamos de queixo caído com o valor. Daí começou, não sei como, onde é que a gente viu o primeiro motorhome, assim começou ali, né? Nós temos que ter um veículo que a gente possa dormir junto, dormir dentro, desculpa, cozinhar dentro, ficar dentro, só sair para conhecer os lugares. Foi aí mesmo o ponto inicial de pensar no motorhome, né, Bê? É que nem eu tô falando aqui. Se eu for contar todas as histórias... Eu resolvi falar porque é um marco marcante. A noite inteira. Então, tudo isso vem... Uma coisa atrás da outra. Vem passando. Cada passo. Sucessivamente. Aparecida do Norte, que nem a Rafaela comentou ali, é um sonho que a gente tem. A gente vai realizar de lá em Aparecida do Norte. Não sei de que jeito, mas a gente vai. Então, a gente tinha aquele Vectra, que nem a Rafaela já comentou, a gente já comentou várias vezes no vídeo. A gente tinha feito uma simulação de quanto que a gente gastava com hospedagem, a gente ligou. Eu pesquisei pela internet tudo. Para ver quanto que era estadia e isso, quanto quilômetro dava, quanto que o carro gastava para ir. Porque a gente ia tem que ficar uns 3 dias lá, né, para poder conhecer tudo, né? Com o nosso trio ali. Então, começou aí. Não, a gente tem que ter um carro que a gente vá, gaste só o óleo. Que a gente não utilize o carro só para ir, né? Que a gente utilizasse o carro para ficar mesmo dentro. Deu cansaço, descansa, visita alguma coisinha que quer ver ali. Então começou aí. Porque senão até no trajeto da gente ir, você ia ter que parar numa lanchonete, parar no posto. E daí, você tendo um motorhome, você precisa ir no banheiro, é só você parar ele e ir no banheiro. Quer comer? Para e come. Então, começou aí. Eu disse, o processo de a gente comprar ou fazer um motorhome começou lá embaixo, veio subindo a cada passo. Foi uma sementinha que foi brotando dentro da gente e tá dando esse Daí a gente trocou na caminhonete, a gente pensou em ir com ela, mas daí ela é a mesma coisa com um carro normal, né? Normal, não ia mudar quase nada. Daí apareceu o negócio do ônibus, é por isso que eu digo, cada coisa... uma coisa foi puxando a outra. Foi ao seu tempo, foi pulando devagarinho. E, às vezes, a gente não para ali. A gente não sabe, né, o futuro. Então, cada passo, os anos vão passando. É que nem aqui respondendo as perguntas. Às vezes a gente já tá respondendo antecipadamente outras perguntas, porque você vai falando, uma coisa vai emendando na outra, né? Tiver mais curiosidade, pergunta? Então vamos à próxima pergunta. Para onde desejam ir primeiro? Assim, a gente já, graças a Deus, conhece bastante lugarzinhos. Nada perto do que a gente quer conhecer. Mas o que nem a gente falou, Aparecida do Norte, lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. É o lugar que a gente, é o ponto, assim, que a gente diz, é onde eu quero ir de certeza, né, Jofres? Se Deus quiser, a gente vai, ou de Kombi, ou de ônibus, ou de moto, ou de excursão, qualquer coisa. Nós vamos lá. Isso aí pode acontecer o quê? Uma hora a gente tiver um dinheiro aqui, tiver com o carro, com a Kombi, que é o nosso carro hoje, que a gente está andando mais, viajando mais. É o foco agora, né? A gente pode uma hora, quando menos esperar, a gente ter um dinheiro aqui, tá meio com vontade, que nem isso, as coisas têm que ser combinadas. Meio parado o serviço também, né? Sempre tem, né? Aquelas datas que dá uma paradinha, né? Pegar e combinar aqui, vamos. Só que, é que nem a gente comenta, a gente precisa de uns dias. Pra gente não ir com, claro, uma certa pressa, mas não ir assim, precisar ir daqui lá num dia só. Você pode ir, né? Primeiro passo que a gente quer
O primeiro passeio, que a gente quer ir mais longe, assim, claro que a gente já foi várias vezes aqui, Sim. pela Redondeza a gente vai, mas o lugar mais longe que pra gente é a Aparecida do Norte, o primeiro lugar que a gente tem em mente. Se a gente tivesse 10 mil hoje, qual lugar que vocês querem ir? Aparecida do Norte, é lá que nós vamos. O primeiro lugar que vem à cabeça é esse. Vocês querem... É até uma forma como agradecer, né, pelas nossas realizações. Até Vocês têm uma semana e tem 10 mil pra vocês gastarem. Vamos ajeitar a Kombi, vamos dar mais uma ajeitadinha na Kombi e vamos se largar. É a Aparecida do Norte. O primeiro lugar. Então, vocês se inspiraram em alguém? Se esperemos. Olha, se a gente for falar, a gente fica um vídeo inteiro falando, né? A gente assiste muitos canais, né? E também já forçamos, não sei se... né? Mas pra ir em Aparecida do Norte você lembra muito da tua avó, né? Que não foi, né? Lembro. Eu lembro porque minha falecida avó foi o seguinte, ela sempre falou da tal da Aparecida do Norte. Eu até quase me emociono por causa disso aí, porque o que eu quero ir. Meus tios, Os parentes, tudo, né? parentes, tinham carro bom, tinha condições, e era o sonho dela, e ela faleceu e não conseguiu. Faleceu com, acho que 100 anos pra cima, né? Por aí. Ela tinha, acho que 103, por aí, era 102, era a idade dela. De 100 pra cima, Porque a certeza. documentação não batia com a idade, com o É que tempo que ela antigamente nasceu. registrava depois, né? Eu, pelo menos, não sei bem certo. Por isso que eu falo isso aí. Porque eu não sei a idade certa. Se era 102, 103, mas era por aí. Então é o seguinte, ela teve toda a vida essa vontade, ela falava, ela era bem religiosa, rezava o terço, cada vez que ela vinha na casa da minha mãe, da falecida minha mãe, ela vinha, fazia todos nós rezar. Ela assistia aquelas missas que tinham acho que tem um canal, acho que de Aparecida lá, ela assistia, né? Ela não perdia missa, era bem religiosa e era o sonho dela ir lá. Então, através dela, que eu tenho essa vontade. E eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com ela. Que passe, a gente não... né? Passe o tempo, passe, e quando você querer ir lá, não dá mais tempo. Então a gente se inspirou nela também. É Uma inspiração mais profunda, familiar mesmo, né? É uma coisa que eu quero ir, isso é coisa minha. Eu quero ir lá, só que a vontade da Rafaela também não conhece. E até eu Então- também tenho inspiração nisso, porque a minha avó tinha muita vontade de ter uma casa na praia. Ela compraram um apartamento na praia. Mas até onde eu sei, eles compraram no inverno, né? E ela faleceu um pouquinho antes de começar o verão. Ou seja, ela comprou ela e meu avô, mas não conseguiu aproveitar nenhum verão lá. Então, inspiração assim familiar que a gente tem que mais nos toca é essa. As pessoas têm aquela vontade e não realizaram. Né? Por isso que a gente É. pensa assim, a gente tem um dinheirinho, dá pra ir, combinemos aqui, tchau. É assim, não espera muito, não, daqui um ano, daqui 2 eu vou, não. Você tem que, claro, pensar um pouquinho no futuro, mas não num futuro muito lá na Distante. frente, porque às vezes, com tudo isso que tem acontecido no mundo, você não sabe se vai chegar, né? O que a gente precisa? De saúde, em primeiro lugar, e o dinheiro. Se a gente tem o dinheiro, a gente já tinha ido lá. Mas em relação a canais ou digitalmente, a gente assiste e se inspira em vários, né? São vários. A gente tem o Vivendo o Mundo Afora, As Aventuras do Guto, do Guto também, Jabuti Motorhome, o Jabuti Motorhome. o Lucas do Motorhome O Sonho, que nos inspirou quando a gente estava comprando o nosso ônibus, né? A gente viu que ele estava construindo, só que a gente quase já não assiste mais ele porque ele virou comércio. Que ele monta pra venda as vans e coisa, né? Então. A gente quer. Eu assisto o canal, tipo, do mesmo pensamento que a gente tem. A gente se identificava mais com ele, por exemplo, quando ele tava montando o ônibus dele. É isso, né? A gente construir e.
Então tem vários Tem canais. vários, Se a vários. gente for Eu assisto falar, então, bastante. mas os que a gente mais assiste, assim, que tipo, lembra de cabeça na hora, são esses. Que eu no começo, na verdade. Eu começo. Tudo tem um comecinho. Você olha um, que nem a gente já tinha ideia, então a gente olha um, vou me inspirar nesse aqui. Vou fazer assim. Que nem o Motorhome do Sonho, lá, era ele e a mulher dele que construíam. Um Então, piazinho, né, pequeno. a mesma situação era nossa. A gente ele comprou um ônibus usado, né? E foi fazendo. E a nossa inspiração foi assim, foi olhando eles. Primeiro, não, se ele fez, nós vamos tentar fazer. E assim foi. E na parte de moto, a gente gostava muito de assistir o Alfredo, né? Do motochileiro. O motochileiro. Alfredo Souza. Até inclusive a gente passou lá no Urubici. Na entrada do camping dele. A gente quer ir lá ainda. Quer ir lá fazer uma visita pra ele, Então, mas quando ele estiver lá. Até quando esse vídeo for pro ar, a gente com certeza vai pensar, podia ter falado de tal canal. Então são vários. Eu assisto bastante gente, acompanho bastante gente. Aprendo bastante com eles. A gente tira sempre uma lição de cada canal que você assiste. Nem que você assista uma vez, às vezes um vídeo daquele canal, você sempre pensa naquilo que você está assistindo. E não assiste por assistir, não, né? Você assiste mesmo com o coração, né? É que nem vocês estão assistindo aqui, a gente está falando o que aconteceu. Vocês podem pensar assim, mas se eles fizeram, eu vou pro mesmo caminho. Então diga aí, qual é o canal que mais te inspira hoje? Lajeanos pelo Brasil. Não podia deixar de... Não podia perder essa, né? Perder uma amizade, mas não perder uma piada, né? Hoje em dia o que eu mais assisto é Lajeanos pelo Brasil. E recomendo pra vocês também. Vamos agora ao nosso amigo, o Rafa, do Viagens do Rafa. Qual a primeira cidade que vocês querem conhecer quando caírem na estrada para viajar longos quilômetros? O Brasil inteiro. Não tem uma cidade, né? Específica. Para viajar longos quilômetros, assim, sem data para retorno, todas, se possível, né? Que nem a gente sabe? O primeiro lugar a gente já sabe que é Aparecida do Norte, né? Mas não é o primeiro que tu vai. A gente vai andar pra redondeza aqui. Tipo, Aparecida do Norte pode ser que a gente vá lá e volte pra cá. Então pra gente ir quilômetros à frente. À frente daí não tem. Não sei. Se a gente vai. Não Um sabe. lugar que a gente tem muita vontade também de conhecer é o Nordeste, né? Que as praias são maravilhosas, pelo menos que a gente vê nas redes e tudo, né? Então... Isso aí a gente. Não tem como, né? Lajeanos pelo Brasil, então a gente quer conhecer o Brasil, na verdade. Não tem uma cidade específica. Fora Aparecida do Norte não tem uma específica, assim. Todo dia a gente vê eu vejo uma publicação, por exemplo, que tive em tal cidade, a gente vai pesquisar sobre aquela cidade, a gente também pretende ir lá um dia. Então, eu tenho muitas cidades na cabeça, assim, não tem como dizer todas, né? Outra pergunta. Quando vocês vão vir de pé de pano pra Caxias? Abra a porta que nós estamos aí, hein? Olha aí. Abra a porta que nós já estamos aí. Que a gente já tá na frente da casa. Aí. Quando vocês menos esperar, nós estamos chegando aí. Já pode ir esquentando a água pro chimarrão que... Na verdade não tem data, mas a gente, com certeza a gente quer ir sim. A gente avisa vocês antes, mas quando vocês menos esperar, nós estamos batendo aí. Não sei se com o pé de pano, mas... Cacômbio, né? Isso aí só Deus pra saber, na verdade, mas... Estamos esperando a visita de vocês de novo, né, Jorge? Pode vir e vocês aqui comigo. Pra nós dar um rolê de pé de pano aí. E ficou devendo, né? Nós ficamos se devendo um rolê, né? Venha com tempo pra gente dar uma voltinha, pra você ver como é que é. A Adri, o Valdiati, o pai. Vem a família, venha. Vem que são bem recebidos também, pode vir. Vamos dar umas horteadas de pé de pano por aí. Agora vamos ao Vitor Moliner. Eu acho que ele é de Lages, que a gente conversou pelo Instagram também. De onde surgiu a ideia dos lajeanos pelo Brasil? Acho que não tem mais o que falar. De toda essa história, né? De tudo essa... O nome em si, já que a gente já respondeu a ideia do pé de pano, que tudo começou com a moto, daí foi pro pé de pano. Então, tipo, lajeanos pelo Brasil pra gente ser de Lages, né? Porque a gente quer levar também o nome da cidade que a gente mora. Pra saber de onde é que é. Se um dia a gente estiver no Nordeste, Lages. Eles vão dizer, lajeanos pelo Brasil por quê? Mas tem gente que nem vai saber
conforme eu imagino, claro, a gente não viajou muito ainda, a gente está começando, né? Sim. A gente está indo passo por passo, está indo devagar. Lages, o que é Lages? Lagianos. Não, Lages é uma cidade que fica assim, assado, lá, perto de tal lugar, Perto da Serra do Rastro, que é um ponto bem marcante. Já viu falar na Serra do Rastro, que a serra é famosa, né? E daí Então, o nome da Kombi também é marcante em questão de Lages, que é Lajaninha, né? Então, o Lagianos nasceu por causa de Lages. A gente vai levar o nome da cidade junto com a gente. O nome Porque- do projeto, né, no caso. Porque a gente é daqui. É. Entendeu? A gente achou meio justo a gente fazer isso. Porque a gente é daqui, eu gosto de morar aqui. É um nome que nos identifica bem, que não importa se vai ser, no caso, hoje, quando a gente começou, a gente tinha só o pé de pano. Então, agora a gente tem a Kombi. Então, pode ser que daqui a amanhã a gente tenha outro veículo. Então, é uma coisa que, daí Lagianos pelo Brasil, é nossa família pelo Brasil. Né? Não importa se a gente tá com um ônibus, Até por isso que está escrito na nossa logo, né? Com o pé de pano ou Lajaninha. ou independente seja outro veículo, nós somos lagianos pelo Brasil. Né? Então, Independente do carro. Entendeu? às vezes a gente conta, faz um vídeo, que nem agora, nós não estamos fazendo vídeo nem com a Kombi nem com o ônibus, estamos fazendo um vídeo nosso. Então, é isso então aí. é os lagianos pelo Brasil. É. Começou assim por Lages. Apesar de eu ser falsificada, né? De eu ser Sou pirataria? É clandestina aqui. Sou imigrante? Ah, não! Eu não, eu já sou Não, mas raiz daqui mesmo. é culpa da minha mãe que foi lá pra mim Não. nascer lá em São Joaquim, porque toda a minha família é de lá, né? A maioria. Então, mas eu sou lagiana. Quantos gastaram pra montar a Kombi? Isso aí vamos falar com o patrocinador dos Lagianos pelo Brasil, que é o Jefferson. Quanto você gastou? A Kombi é um Buraco sem fundo. Jesus. O seguinte, respondendo a pergunta, a Kombi foi gastado até agora, do jeito que ela está. Se tu quiser dar uma olhadinha, tem um tour por ela, onde ela tá Eu vou deixar o link aqui do jeito que ela tá na descrição. hoje. Foi gasto 12 mil reais. Fora o valor do carro, né? Tem 2 vídeos, um do tour, como ela tá, e o que a gente já fez e o que a gente já gastou. Vou deixar os 2 links aqui na descrição, que aí você pode dar uma olhadinha lá. A gente gastou 12 mil, não inclui o valor do carro, só o que ela tem, né? Como ela tá agora no momento. Ela tá né? hoje, falta muita coisa ainda, Muito já foi feito, mas muito tem por fazer, né? tem bastante coisa pra fazer. E coisa que vai... As grande. coisas mais caras a gente ainda não fez, né? Então, até aí tá em 12 mil. Isso não conta a mão de obra. É só os produtos mesmo, né? Produto. E a mão de obra saiu da minha parte e da parte da Rafaela. Então, essa parte 12 não mil temos só, marcado. Que a minha... As horas a hora de serviço, de trabalho, a minha... Se eu for ponhar aqui, nossa, é muito dinheiro. E daí, só os produtos e as peças, né? Os materiais, no caso, e as e peças. daí mais o projeto, também, o projeto que saiu daqui. Nem a luz que a gente gastou lá na garagem pra fazer ela, né? Então, nem a comida pra deixar nós forte pra fazer. Tá em 12 mil. Qual o próximo encontro de antigos? Aqui em Lages, né? Tem um. Tá querendo convidar o pessoal, combeiros, fusqueiros, que tem os motores Que tem, né? o Gol Chaleira também. Os Hercules que chama, né? Acho que é isso aí, Hercules, não sei. Daqui a pouco, com certeza vem alguém me corrigir aí, né? Fique bem à vontade. É isso aí, motores Lages, vai ter um encontro aqui em Lages, promovido pelo Aircode Lages, que se chama Aircode Camping Lages, que é o 3º evento. Vai ser dia 1 e 2 de abril. Nós iremos estar lá, se Deus quiser, né? Já estamos em processo Vamos dar o ar da graça lá, sim. Vamos dar o ar da graça lá. Então, esse é o próximo encontro de antigos que a gente vai estar. Vai ser aqui na ABB. AABB, Associação Não sei o que lá do Banco do Brasil. Não vou falar errado, não sei. Na área industrial. Pertinho de casa, que na verdade, qualquer 2 km, acho nem isso.
1 quilômetro, um quilômetro e meio, eu acho, 2 por aí. É bem pertinho de casa. Então, vai ser o próximo. Todos convidados aí, né? Motorhome Família Desprinda. Ô, meu Nossa amigão. amiga, estávamos conversando agora há pouco por áudio, né? Vocês Eu dois. falei que eu não ia responder ele ali Pelo áudio, ia responder aqui. pelo WhatsApp. Eu ia fazer o vídeo e ia responder ele aqui. No momento eles estão em Cascavel, Paraná. Vocês pretendem viajar com a Kombi ou com o ônibus no futuro? Bah, essa pergunta... Eu tenho uma resposta, já tem outra. Fala tu primeiro. A minha resposta, eu quero ir com o pé de pano. Eu quero ir com ele. E eu quero ir com a Kombi. E agora? Aí que tá o problema. Será que vamos com um dos dois? Com a Kombi? Com o ônibus? Ou com algum outro veículo? E agora? Ainda não sabemos. E não podemos, como nós somos uma família, não podemos separar a família. Um vai com um, outro vai com o outro. Só se nós amarra a Kombi atrás do ônibus. Daí não, temos que entrar num acordo. Temos que, no caso, esperar o que o futuro vai nos preparando, né? Às vezes a gente não vai com nenhum dos dois. Porque quando a gente tinha um ônibus, na verdade assim, se há 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, te dissesse, você vai ter um ônibus. Tá ficando louco, né? O que eu vou fazer com o ônibus? Pirou? Depois que nós tínhamos um ônibus, vamos comprar uma Kombi. Tá ficando louco, depois de ter 11 metros, eu vou comprar uma Kombi que é bem pequena. Então, nós mesmos somos as nossas... Se me falasse uma Kombi... Tá ficando maluco? Eu toda a vida gostei de carro mais potente, carro mais... Nem o carro meu eu não gostava. Que nem a gente sempre fala, né? O Vectran 2.0. Eu tive o Opala, eu tive uns carros assim, entendeu? Então, eu nunca gostava do carro meu, eu não gostava. Hoje em dia é o que eu mais tenho. Eu não tenho mais carro 2.0 que nem eu gosto. Que é mais potente do que um ônibus 76 e uma Kombi 99? Não, né? Não tenho, eu não consigo. Hoje em dia eu só tenho carro assim. O carro de trabalho também é 1000, né? Eu não tenho. Mas eu sempre gostava. Mas... A moto também não é grande cilindrada, né? 150. Então... É por isso que eu digo, as coisas vão mudando. Então a gente não... É uma pergunta que nós vamos ficar te devendo desse primeiro. O seguinte, a minha resposta pra ti, eu quero finalizar o pé de pano e quero ir com ele. Eu tô me copiando da Kombi, mas tipo assim, a ideia que a gente tem hoje é futuro pé de pano, né, Jafra? Eu tenho muita ideia. Se você... não é o caso de eu estar falando aqui, mas eu tenho... eu penso lá na frente sobre o pé de pano. Por isso que a gente diz que se vocês tiverem mais perguntas baseadas nessas respostas, ou tipo, não me respondeu direito a pergunta, faz de novo, a gente faz uma parte 2 e assim a gente vai... se apresentando, vocês vão nos conhecendo melhor, os nossos projetos, a nossa cabeça, nossas ideias, né? Então, a ideia é ir com o pé de pano. Só que isso aí, só a Deus pertence isso aí, porque acontece qualquer coisa que eu precise vender, sim, eu não consigo, se eu vender ele, eu sou sincero te dizer que eu acredito que eu nunca mais consiga comprar um igual ele, né? Do modelo pra mim voltar a dizer, esse aqui é o pé de pano. Eu... Não tem como, não comprei ele, mas comprei um igual a ele, é difícil. Né? Então eu acredito que assim... E as Kombis também tá difícil, né? Mas a Kombi é mais fácil de eu fazer uma cópia e ponhar o nome de Lajaninha, continuar sim. sendo... Eu vendi a nossa e tô apertado, vendi... Daqui 10 anos eu compro outra, faço o mesmo... Quem sabe até outra mais nova, por exemplo. O mesmo desenho e põe e batizo o nome de Lajaninha. Tipo, Lajaninha 2.0, que nem quando você troca assim para um veículo melhor ou maior, né? Então... O ônibus eu acredito que o pé de pano ele tem um significado, que nem eu falei. Ele é lento, ele é branco. Com os detalhes em preto, né? O modelo é desse tipo ali. Então, ele é o cavalo do pica-pau. O cavalo do pica-pau é preguiçoso, ele anda só
Pra você, quando ele Aquele acorda, trotão. tipo, quando você vai sair, você tem que fazer ar, ele fica ali todo preguiçoso. Mas é quase todos. Só que o que eu me refiro Uma é comparação, né, o pé de pano, né? que ele é antigo, ele é lento, não adianta apertar que não vai, não adianta. Deixa ele naquele Tem trotão aquela de sempre. cara de rabugento, né? Ele vai naquele trotão de sempre. Pá, 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 pá. Por isso que já tem. Então, se eu me desfazer dele, o pé de pano podemos esquecer. E eu penso assim comigo, eu não consigo comprar outro do modelo dele. Porque eu gosto do modelo do meu ali, por isso que eu não mudo. Do jeito que ele Até tá, um ele dia vai. a gente se encontrou com outro igual ele na BR, foi uma... Nós ficamos eufóricos, né? Porque eu nunca tinha visto outro. Passou assim, um pelo outro. Só que um pouco era modificado, né? Mas tipo assim, a frente era ele, né? O modelo. Eu já conheci outros que a lente do pisca tá quebrada da frente. O pé de pano ele tá bem, tipo, íntegro, que nem diz o Fabiano de ônibus em trânsito. Eu assisto ele também lá, eu vejo. E até quando a gente adquiriu ele era praticamente, tinha acho que 2 poltronas só que não era dele. Original. Por dentro, tudo. Não faltava nenhum friso, né? As luzes de leitura que eles chamam, que é aquelas Tudo que tava mexem, tudo ali. tudo, e acendendo, né? Então. Só faltava as sinaleiras traseiras, né? De fora dele. Por fora ele tava bem acabadão. Tava bem acabadão, mas as peças estavam no lugar. Entendeu? Não é que... E o que a gente encontrou pra substituir, a gente substituiu. As lâmpadas, aquelas luzinhas de cima também, né? As lentes de trás, que ela resseca, tava tudo... Ali tinha uma de uma, outra de outra, e eu consegui comprar na internet. Só os piscas dianteiros até. Se alguém souber aonde tem, ou você viu às vezes ele no ferro velho. Até você mesmo desprende aí. Se você Se vê. um dia você vê a frente dele com os pisca, a lente do pisca, que é original, grave bem o dia que tu vê. Eu vou deixar uma fotinha aí. Que tu vê, o dia que tu vê um ônibus, tu para e pergunte, me liga quanto que o cara quer, eu te faço um pix, daí tu pega, me compra a sinaleira e me traz pra mim. Na hora que nós se vê, guarda. Tá atrás, porque a gente... Pra mim, não que a gente vai substituir, a gente vai guardar daí, né? A minha ali, essa ali tá inteira, só que eu quero pra guardar, eu não quero... A gente quer manter o máximo possível da originalidade. A originalidade por fora eu quero manter ele daquele jeito. A gente não tem projeto de mudar. Então, resumindo, seria hoje pelo Brasil com a Janinha, futuramente pelo Brasil com o pé de pano. Hoje. Amanhã, não sei, pode mudar. Então, hoje. O princípio é esse. Então, chegamos ao deixa fim. um abraço pro meu amigo Desprinda, pra esposa dele, Marilda. Um abraço para todos, vou dar uma passada aqui rápido. Um abraço pro Reginaldo, pra André ou Andréia. Me perdoe aí que eu não sei como é que pronuncia, porque eu já tive uma amiga que pronunciava Andrea e outra que pronunciava Andréa. Então, né? Pra Adri, mãe do Rafa, Aldigar Gomes, Marcos de Salvador, Marcos de Cárceres, Tio Caio Motorhome, Dani Gomes, Viagens do Rafa, Victor. Um abração pro nosso amiguinho Rafa aí. Um abraço. Tudo bom aí, tamo junto. Um abraço a todo mundo que participou dessa brincadeira. E quem quiser fazer mais perguntas, fique à vontade que pode ter a parte 2. Ou ao longo de algum vídeo a gente diz, vamos responder tal pergunta de tal pessoa. Né? A gente coloca no meio do vídeo. É isso aí. Não esquece. Lajeantes pelo Brasil. Tamo junto, galera. Se tu não for inscrito, você se inscreve, dá essa forcinha pra gente. Deixa like, comenta e compartilha. Ajuda o nosso canal a crescer. Isso aí. Sozinhos não somos ninguém. Juntos Não. somos mais fortes. Bem mais forte. Valeu. Valeu.